E Alcanã, capítulo 13, verso 1, que é João 13, verso 1. Ora, antes da festa da Pêssah, que chamamos de Páscoa, sabendo Yahushua que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, como havia amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Verso 2. E acabada a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Yaudá, o Iscariote, filho de Simão, que o traísse, Yahushua, sabendo que o Pai tinha depositado nas suas mãos todas as coisas, e que havia saído de Iaú, e que ia para Iaú, levantou-se da ceia, tirou as vestes, e tomando uma toalha cingiu-se. Depois pôs água numa bacia e começou a lavar os pés aos discípulos e a enxugar-lhes com a toalha com que estava cingido. Verso 6. Aproximou-se, pois, de Simão, Quefas, que lhe disse: Amo, tu lava-me os pés a mim? Respondeu Yahushua e disse-lhe: O que eu faço, não o sabes tu agora, mas tu o saberás depois. Disse-lhe Quefas: Nunca me lavarás os pés. Respondeu-lhe Yahushua: Se eu te não lavar, não tens parte comigo. Disse-lhe Simão Quefas: Amo, não só os meus pés, mas também as mãos e a cabeça. Disse-lhe Yahushua: Aquele que está lavado não necessita de lavar, senão os pés, pois no mais todo está limpo. Ora, vós estáis limpos, mas não todos. Porque bem sabia ele quem o havia de trair, por isso disse: Nem todos estáis limpos. Depois que lhes lavou os pés, e tomou as suas vestes, e se assentou outra vez à mesa, disse-lhes: Entendeis o que vos tenho feito? Vós me chamais de mestre e amo, e dizeis bem, porque eu o sou. Ora, se eu, amo e mestre, vos lavei os pés, vós deveis também lavar os pés uns aos outros. Porque eu vos dei o exemplo, para que, como eu vos fiz, façais vós também. Na verdade vos digo que não é o servo maior do que o seu amo, nem o enviado maior do que aquele que o enviou. Se sabeis estas coisas, bem-aventurados sois, se as fizerdes. Não falo de todos vós, eu bem sei os que tenho escolhido. Aleluia! Podeis vos assentar, igreja. Amada igreja do Salvador Yahushua, é de suma importância para a nossa vida espiritual manter uma vida de comunhão espiritual com aquele que está nos ensinando de que maneira devemos andar para agradar o nosso Criador, através da obediência da qual devemos dar a Ele, através de um espírito de verdadeiros adoradores. O verdadeiro adorador, ele não pode resistir o espírito da verdade, irmãos. Nós devemos estar, irmãos, adorando o Altíssimo, nosso Criador, através de um espírito íntegro, através de um espírito de submissão, para que não venhamos nos desviar nem para a direita, nem para a esquerda. Porque Yahushua, ele só vai reconhecer como verdadeiro discípulo aquele que permanecer nas palavras dos ensinamentos pelos quais ele tem deixado para cada um de nós. Nós vemos, irmãos, que acabada a ceia da Pêssah dos Yahudim, primeiramente ele teve que comemorar juntamente com os demais seguidores dele
a peça dos Yahudim, através de sacrifício de cordeiro, através de ervas amargas, através de uma alimentação típica de acordo com a prescrição que o Altíssimo designou para o seu povo. E naquele dia, ele foi examinar o coração dos seus seguidores. E Yahushua, ele tinha que sondar o coração dos seus seguidores. Ele tinha que ver o que de fato estava dentro do coração dos seus seguidores. E é o que ele está fazendo conosco aqui nesta noite. Ele está sondando os nossos corações, para ver se de fato em nosso viver há alguma disputa de superioridade. Ele está vendo se de fato nosso coração está cheio de soberba, ou quem sabe, de algum sentimento de superioridade. Porque entre os apóstolos estava havendo quem era o maior no reino de Yahushua, ou quem era o melhor no reino de Yahushua. Irmãos, no reino de Yahushua, nós não podemos nunca jamais nos considerar maior de uns para com os outros. No reino de Yahushua, o maior é aquele que serve. O maior é aquele que oferece a sua vida pelos seus irmãos. O maior é aquele que sofre pelos seus irmãos. É aquele que se preocupa com o bem-estar dos seus irmãos. E Yahushua, ele veio aqui nesta terra, irmãos, não para ser servido. Ele veio aqui para servir os seus seguidores. Ele veio como servo, de maneira que ele humilhou-se a si mesmo, tomando a forma de um servo, simples, humilde e manso. Mas infelizmente, entre os seus seguidores, ele pôde contemplar que entre eles estava havendo uma disputa de superioridade, um querendo ser maior do que o outro. E então Yahushua, ele teve que trazer, através das suas atitudes, um comportamento que desse o exemplo para eles. Está fazendo o mesmo, está seguindo o mesmo exemplo. Quantos de nós, irmãos, queremos ser maior do que os outros, mas não queremos sofrer como Yahushua sofreu? Não queremos pagar o preço como Yahushua pagou. Yahushua, mesmo sendo o maior entre eles, ele se humilhou na posição de um servo, ao ponto de lavar os pés dos seus seguidores, dando um exemplo para eles que eles precisam se humilhar. Amados irmãos e irmãs, se hoje ouvirdes a voz do Espírito de Yahushua, não endureçais os vossos corações. Estejai vos humilhando com espírito de verdadeiro adorador, mediante a cobrança desta palavra para a tua vida espiritual. Nós temos que considerar uns aos outros superiores a nós mesmos, se queremos servir a Yahushua no seu reino e ser visto por Yahushua como um servo ou uma serva que agrada os teus olhos. Yahushua, antes do partir do pão, ele mostra aos seus seguidores a necessidade de estar ensinando eles o dever que eles precisam ter de uns para com os outros.
o dever de considerar uns aos outros superiores a eles mesmos. Não podemos ter um espírito de exaltação na presença e no reino de Yahushua. Yahushua, ele se cingiu de uma toalha para lavar os pés dos seus seguidores. Ele deitou água numa bacia e começou a lavar os pés dos seus seguidores. E ele enxugava os pés dos seus seguidores com aquela toalha, dando um exemplo aos seus seguidores que eles precisavam se atentar para o testemunho que Yahushua estava dando a eles. Porque Yahushua viu o sentimento de superioridade no coração dos seus seguidores. E entre nós não pode haver sentimento de superioridade. Yahushua, ele nos tem dado dons. E diante dos dons que ele tem nos dado, cada um de nós somos úteis mediante os dons que ele tem derramado sobre os nossos corações. Mas diante de tudo que temos recebido dele, o que tem que prevalecer sobre nós é a caridade, é o amor fraternal, é um coração sincero e verdadeiro, um coração que esteja disposto a considerar o teu irmão superior a si mesmo. No momento que Yahushua, ele chega até o seu discípulo Quefas para lavar os seus pés, Yahushua, ele foi interrogado pelo seu discípulo acerca do que era aquilo que ele estava fazendo naquele momento. E Quefas perguntou: tu lava-me os pés a mim? E Yahushua, ele tinha uma revelação para trazer ao coração dos seus seguidores, através do exemplo que ele estava dando a cada um deles. Então Yahushua, ele disse para Quefas, assim como ele diz para mim e para cada um de nós nesta noite: o que eu faço tu não sabes agora, mas saberás depois. E Yahushua, ele tinha uma revelação, e muitas das vezes ele quer manifestar a revelação dele sobre o nosso coração, e muitas das vezes ele é impedido por causa da nossa ignorância. Veja que o coração do apóstolo Quefas era um coração ensoberbecido, que precisava ser quebrantado. E Yahushua, ele disse: o que eu faço tu não sabes agora, mas saberás depois. Irmãos, quando Yahushua, ele tem para realizar algo na vida nossa, nós temos que ser humildes para dar liberdade a ele a realizar aquilo que é da vontade dele. Mesmo que muitas das vezes nós não entendemos o trabalhar de Yahushua ao iniciar uma obra sobre a nossa vida, nós temos que dar liberdade. A palavra diz que onde está o Espírito de Yahushua, aí a liberdade. A igreja tem que saber dar liberdade para Yahushua trabalhar na vida espiritual dela, porque é Yahushua que opera tanto o seu querer como o seu efetuar através da revelação da sua vontade sobre o viver da sua igreja. Quefas, ao ser respondido por Yahushua, ele disse: tu nunca me lavarás os pés. Irmãos, não impeça de Yahushua fazer aquilo que ele quer realizar na tua vida. É Yahushua que opera tanto o seu querer como o seu efetuar na vida de cada um de nós. É ele que opera por meio de nós, é ele que age por meio de nós. E o discípulo
Quefas estava tentando impedir, ao ponto de até mesmo responder de forma negativa que Yahushua jamais lavaria os pés dele. Yahushua, irmãos, através desta palavra ele mostra para nós de que se nós não formos humildes o suficiente para dar liberdade para ele realizar a sua obra na nossa vida, nós mesmos podemos estar sentenciando a nossa vida espiritual para não estarmos em comunhão com Yahushua. Quantas e quantas vezes Yahushua, ele quer trabalhar na vida das irmãs e dos irmãos, usando um vaso para poder trabalhar na nossa vida, e muitas das vezes nós achamos que não é o agir de Yahushua. E às vezes nós, por falta de conhecimento, como foi o caso do apóstolo Quefas, nós mesmos podemos estar barrando a obra de Yahushua no nosso viver. E Yahushua, ele disse para Quefas: se eu te não lavar, Quefas, tu não tens parte comigo, tu não tens comunhão comigo. A palavra diz: andarão dois juntos se não tiver de acordo. Quefas não poderia seguir a Yahushua se ele não desse a liberdade para Yahushua o lavar. Yahushua, ele fala com a sua igreja, e ele mostra para a sua igreja que se a sua igreja, que é representada pelos seus seguidores, não der liberdade a ele, nenhum de nós podemos ter comunhão com ele, nenhum de nós podemos estar seguindo a ele em comunhão com ele. Quefas, ao ser repreendido, ele disse para Yahushua: não só os meus pés, mas também as mãos e a cabeça. Yahushua, às vezes, ele quer agir na vida nossa, esperando que nós venhamos da liberdade para que ele haja somente num propósito para ele nos revelar a vitória, para ele nos revelar uma maneira de nos disciplinar, porque constantemente nós estamos sendo disciplinados por Yahushua. Ele nos disciplina para que sejamos um ótimo esposo, um ótimo pai, um ótimo filho, e ele vai nos disciplinando. E a disciplina dele às vezes não é por palavras, a disciplina dele é por atos, é por obras. Então nós temos que estar atentos para poder receber tudo que vem de Yahushua com o espírito de vigilância, porque às vezes ele quer trabalhar na nossa vida e muitas das vezes nós não estamos entendendo que é ele que está agindo na nossa vida através de um exemplo, através de uma obra. Aleluia! E Yahushua, ele estava trabalhando no comportamento de Quefas através deste exemplo que ele escolheu realizar no meio dos discípulos, que é um dos atos mais humildes que o homem pode realizar em relação ao outro, mostrando ao seu próximo que o coração dele não há sentimento de superioridade. Antes, por esta atitude, ele está demonstrando ao seu próximo que ele considera o seu próximo superior a ele mesmo. É um dos atos mais humildes que um homem ou uma mulher pode realizar na presença do teu próximo.
E Yahushua, ele disse para Quefas: aquele que já está com o coração purificado não necessita lavar senão os pés. E Yahushua, ele tinha que purificar o coração de Quefas através daquela atitude de lavar os pés de Quefas, mostrando a Quefas que ele não poderia ter dentro do seu coração um sentimento de superioridade. Aleluia! E Yahushua, ele disse: não é o discípulo mais do que o seu mestre, nem o servo mais do que o seu amo. Mas ele deixou bem claro que basta ao discípulo. Discípulo é aquele que é aluno. Mas basta ao discípulo ser como seu mestre. Ou seja, basta ao aluno ser como seu professor. E ao servo ser como seu amo. O amo é humilde, os seus seguidores têm que ser humildes. Aquele que já está purificado no seu coração, ele não necessita senão lavar os pés uns dos outros. Porque no mais, esse exemplo que Yahushua deu não é um exemplo de limpeza física, é um exemplo de limpeza e pureza espiritual. Não é qualquer um que tem o coração aberto para se humilhar ao ponto de lavar o pé do teu irmão. Há muitos que se dizem mestres, que se dizem doutores, jamais pegaria nos pés de um humilde e simples irmãozinho lá no meio da congregação. Às vezes eles não tocam nem na mão, muito menos no pé, para lavar o pé do teu irmão. Igreja, Yahushua está mostrando que ele quer ver se o nosso coração está lavado, se o nosso coração está purificado, se nós estamos em submissão ao mandamento da palavra dele. Olha o verso de número 11. Porque bem sabia ele quem o havia de trair, e Judá, o Iscariote, que estava entre os seguidores de Yahushua, o coração dele não estava purificado, porque ele intentava trair o nosso amo. A situação de Judá revelava que o coração de Judá não estava purificado por causa da traição que ele intentava fazer contra o seu próprio amo. Verso de número 12. Depois que lhe lavou os pés e tomou as suas vestes e se assentou outra vez à mesa, disse-lhes: entendeis o que vos tenho feito? Vós me chamais mestre e amo, e dizeis bem, porque eu sou. E Yahushua, ele não é apenas um mestre, ele é amo, aquele a quem nós devemos servi-lo, aquele a quem nós devemos reverenciá-lo, aquele a quem nós devemos estar se humilhando diante dele. Verso de número 14. Ora, se eu, amo e mestre vosso, vos lavei os pés, vós deveis também lavar os pés uns aos outros. E Yahushua está dando um mandamento para os seus seguidores: vós deveis também lavar os pés uns aos outros. E Yahushua, ele primeiramente provou o coração dos seus seguidores, lavando o pé deles, para dar um exemplo a eles,
que eles deveriam reconhecer que eles não eram nada, porque aquele que é maior entre eles estava lavando os pés deles. Veja que Yahushua estava dando um exemplo de suma humildade, para servir de exemplo, não somente para Quefas, para Yahuanã, para os demais apóstolos, mas para nós também, porque Yahushua, ele é Espírito, ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele diz que a palavra dele não passará. Yahushua, ele vela pelo cumprimento da sua palavra. Assim como ele provou o coração de Quefas e os demais apóstolos, ele está provando o coração de cada um de nós. Quantos que dizem, não, Yahushua, ele somente lavou os pés dos discípulos para dar a eles um exemplo de humildade. Concordo, mas não é somente isso. Ele deu um exemplo de humildade para provar o coração dos seus seguidores, mas diante desse exemplo de humildade, ele deu um mandamento para os seus seguidores. Yahushua, ele dava exemplo de caridade para cobrar dos apóstolos a caridade. Yahushua, ele dava exemplo de compaixão, de piedade, para trazer o mandamento para os seus seguidores a ser compassivos e piedosos. Lavou os pés uns dos outros. Ele deu um exemplo de humildade para trazer o mandamento da humildade, lavando os pés uns dos outros. Ele amou através das suas atitudes para ensinar os seus seguidores a amar através das atitudes também. E deixou o mandamento. Ele disse assim: um mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros assim como eu vos amei. E Yahushua, ele amou através de atitudes, porque o amor sem as atitudes da caridade, ele não tem virtude nenhuma. Verso de número 14: ora, se eu, amo e mestre, vos lavei os pés, vós deveis também lavar os pés uns aos outros. Ele deu o exemplo para trazer o mandamento. Ele perdoou para trazer o mandamento do perdão. Ele orava para servir de exemplo, e nesse exemplo ele trazer o mandamento de oração, de perdão, de caridade. Verso de número 15: porque eu vos dei o exemplo, para que, como eu vos fiz, façais vós também. Peraí, se Yahushua, ele era o mestre, aquele que ensinava os seus seguidores através, não somente de palavras, mas através das atitudes. E ele utilizava as atitudes para trazer o mandamento. Assim como ele mandou os apóstolos lavar os pés uns aos outros, nós também devemos receber este mandamento que Yahushua nos deu por intermédio do seu exemplo. Porque Yahushua, ele é Espírito. Ele é o Espírito da verdade que fala com a igreja. Ele é o Espírito da verdade que ensina a igreja, que guia a igreja e que cria a igreja em verdadeira justiça e santidade. E ele está dizendo: se eu, amo e mestre vosso, vos lavei os pés, vós deveis também lavar os pés uns aos outros. Porque eu vos dei o exemplo, para que assim como eu vos fiz,
vós deveis fazer uns aos outros. E Yahushua no verso 11 ele diz, porque, verso 16, na verdade vos digo, que não é o servo maior do que o seu amo, nem o enviado maior do que aquele que o enviou. Se sabeis estas coisas, bem-aventurados sois se as fizerdes. E Yahushua ele veio aqui para nos dar o exemplo de como devemos amar uns aos outros, e trouxe o mandamento da caridade. E ele está mandando os seus seguidores, no dia do partir do pão, lavar os pés uns aos outros. Aquele que não quiser lavar os pés do seu irmão demonstrando humildade, ele não pode jamais ter comunhão com Yahushua. Quem reconhece que Yahushua, além de mestre, ele é o teu amo, que está te dando ordem para que você, como servo dele, venha obedecer, diga aleluia. Aleluia. Esta é a palavra da salvação para nós nesta noite. Amados ouvintes, a Shalom do Salvador Yahushua, o Rei Eterno, seja convosco. Quem fala convosco é teu irmão em Yahushua, Edivaldo, da cidade de Sertãozinho, estado de São Paulo. Quero agradecer a Yahushua, a todos os que têm entrado em contato conosco através do Telegram, do WhatsApp e do canal do YouTube pelo 016 988 49 1818. Se inscreva no nosso canal do YouTube, canal Irmão Edivaldo Yahushua. Ajude-nos a divulgar as nossas mensagens de orações, de pregações, para alcançar aqueles que hão de ser salvos através da tua participação. Disse Yahushua: ide por todo mundo e pregai a minha palavra a toda criatura. Quem crer e for imergido será salvo, mas quem não crer será condenado. Ajude-nos a ganhar almas para o reino do Salvador Yahushua, divulgando uma mensagem que enviamos a todos vocês, a todos os de perto e de longe. A Shalom do Am Yahushua, o Rei Eterno, seja convosco hoje e para todo sempre.